A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Trata-se do mandamento do Senhor, no sentido de levar e proclamar o seu Evangelho a todas as nações. A ordem imperativa deixada por Jesus aos seus discípulos apontam para a universalidade da pregação do Evangelho a toda criatura. Isso está de acordo com os ensinamentos constantes no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 45, versículo 22, Gênesis 12, 3, e no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, e o capítulo 28, versículo 19, e em Atos, capítulo 1, e o versículo 8. James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: "A Grande Comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido." O que é a Grande Comissão? A Grande Comissão pode ser mais bem compreendida como a ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo aos seus discípulos, como registrado em Mateus, capítulo 28, e o versículo 18 a 20. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Lucas, capítulo 24, e o versículo 46 ao 49. João, capítulo 20, versículo 21 ao 23. E Atos, capítulo 1, e o versículo 4, 5 e o 8. Nas palavras do Dr. George Peters, professor de missões mundiais no Dallas Theological Seminary, nos Estados Unidos, na sua obra Teologia Bíblica de Missões, a Grande Comissão, como relatada pelos 4 autores dos Evangelhos, apresenta um padrão abrangente e detalhado de nosso compromisso missionário. Ela não declara todas as tarefas da Igreja neste mundo ou a sua missão completa. A Grande Comissão preocupa-se principalmente com a expansão da Igreja no universo dos que ainda não pertencem à Igreja, quem quer que seja e onde quer que esteja. Ela é um grande guia para a evangelização do mundo e não um programa para tornar o mundo cristão, nem mesmo uma prescrição para a edificação da Igreja. A ênfase, portanto, é fazer discípulos e evangelizar as nações. Esses 2 imperativos devem ser realizados com tensão constantes, equilíbrio e perspectiva histórica adequadas até que todo mundo tenha tido a oportunidade de ouvir a boa nova da salvação de Deus em Jesus Cristo. A Grande Comissão tem como objetivos proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, e integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio da ação do Espírito Santo na sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. A Grande Comissão não torna o cristianismo uma religião missionária. O cristianismo, assim, o é devido à sua fonte, natureza e desígnio absoluto. Os apóstolos tornaram-se missionários não por causa de uma comissão, mas pelo fato de o cristianismo ser o que é devido à presença do Espírito Santo, que é um Espírito que se comunica e testemunha. Peters lembra que o próprio Cristo fala da missão do Espírito Santo como uma missão de testemunho. João, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, e o versículo do 8 ao 15. Dessa forma, o autor conclui com a seguinte observação:
Se as palavras particulares da Grande Comissão nunca tivessem sido registradas ou preservadas, a responsabilidade e o ímpeto missionários da Igreja não seriam nem um pouco afetados. Ela prospera onde quer que o cristianismo seja realmente conhecido, plenamente acreditado, genuinamente vivido e implicitamente obedecido. A Grande Comissão pode ser assim esboçada, como Peters percebe pela análise das palavras. Primeiro, o poder, soberania do rei, toda a autoridade. Segundo, o propósito do rei, fazei discípulos. Terceiro, o preceito do rei, ir, batizar, ensinar. E quarto, a presença do rei, estou convosco. A questão cultural. O ID é para toda a igreja. Ela não pode omitir-se a responsabilidade com as missões nacionais e transculturais, quer orando, quer contribuindo, quer enviando missionários. A Igreja do Senhor precisa estar envolvida. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A Igreja é a verdadeira e legítima agência missionária, responsável pelo envio e coordenação de qualquer projeto missionário. Logo, a Igreja, a Eclésia, ou os chamados para fora, e que o aceitam como Salvador, foram convocados pelo Senhor para uma missão. Consequentemente, a Igreja está incumbida de espalhar a mensagem de Cristo ao mundo inteiro. Consequentemente, a Igreja deve ver a obra missionária como um privilégio jamais concedido ao mundo. Esse privilégio é tão grande que os anjos queriam realizá-lo, mas não puderam. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. A eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Para que a Grande Comissão seja eficaz, é essencial que o Espírito Santo habite nas pessoas com poder. Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. E Atos, capítulo 1, versículo 8. Pois o Espírito Santo convence do pecado. João, capítulo 16, e o versículo 8. É o autor da regeneração. Tito, capítulo 3, e o versículo 5. E capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Compreendemos que nem todos são chamados especificamente para realizar essa obra, porém a responsabilidade de levar a semente, andando e chorando, Salmos 126 e o 6, é de todos, direta ou indiretamente. O conde Nicolaus Lowen von Zinzendorf, líder do movimento missionário conhecido como os Morávios, e que influenciou profundamente os pensamentos e sentimentos dessa obra na Europa no século XIX, influenciado pelo pietismo, tinha como lema o seguinte: cada cristão deve entregar-se totalmente a Cristo para trabalhar em qualquer lugar do mundo e com total amor à família humana. Cada cristão é um missionário e deve compartilhar sua fé onde está. Cada missionário é um trabalhador e sustenta a si próprio e a sua família. Segundo ponto: missões transculturais. Conceito: o prefixo trans vem do latim e significa movimento para além de, através de. Em linhas gerais, portanto, missões transculturais
é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode restringir-se a uma só cultura, mas tem alcance abrangente em todos os quadrantes da Terra, onde quer que haja uma etnia que ainda não a tenha ouvido. Cultura, nesse sentido, diz respeito às leis não escritas que governam o modo de viver de um povo, abrangendo língua, costumes, hábitos, religião, tradição. Enfim, tudo aquilo que é característico desse povo. Por exemplo, na cultura hindu, as mulheres usam saris. Na cultura chinesa, o povo leva alimentos à boca com palitos. Algumas culturas têm muita coisa em comum, como acontece entre Brasil e Portugal. Outras são muito diferentes, como entre Brasil e Indonésia. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus não nacionalista, um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, Deus tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Em Gênesis 3,15, a queda do homem. Em Gênesis 6,15, o dilúvio. Em Gênesis 12,3, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. Missões transculturais é parte fundamental da Igreja, pois ela é a agência executiva de missões. Deus não escolheu nenhuma outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse mister. Entretanto, ele selecionou a sua igreja, que ele próprio estabeleceu na terra, com a missão de expandir o seu reino em todas as nações. Atos 9:15, 13:15, 22:14, 15 e 21. E o capítulo 26, do 16 ao 18. E o capítulo 16, versículo 5. Toda pessoa enviada para o campo missionário onde haja outra cultura deve, em primeiro lugar, familiarizar-se com ela ao máximo possível para realizar um trabalho eficaz. Está mais do que claro que a mensagem do Evangelho, ao ser levada a uma nova cultura num idioma diferente, não consiste em levar estereotipos de uma cultura para outra, mas é no dizer de Larry Page: a proclamação do amor de Deus que ultrapassa as fronteiras culturais, raciais e linguísticas. Ele deseja que todos os pigmeus da África aos homens de negócio da Ásia tenham a oportunidade adequada de seguir a Cristo. Ambos estão em polos distantes e costumes distintos, mas são alvos da graça de Deus e precisam conhecê-lo no seu próprio meio. Sadhu Sundar Singh, conhecido evangelista indiano, certa vez afirmou: se você está indo levar água para um hindu, leve-a em um copo hindu. Isso significa que, em nosso mundo natural, a composição da água é a mesma, é H2O, mas o vasilhame utilizado pode ser diferente. O missionário não deve ir para o campo sem ter conhecimento prévio da cultura do país onde vai trabalhar. O método de comunicação da mensagem do Evangelho poderá ser diferente. O mais importante não é o método em si, mas a mensagem a ser comunicada. Todos os povos, independentemente da sua cultura, necessitam da mesma mensagem. Contudo, há diferentes maneiras de pregar e ensinar as verdades bíblicas, sem a necessidade de violar os valores culturais. 1 Coríntios,
capítulo 9, o versículo 20 ao 22. O apóstolo Paulo deixou-nos exemplos a esse respeito no livro de Atos, ao viajar por diversos países de diferentes culturas, ao proclamar o Evangelho de Cristo. Ele utilizou várias metodologias, só que a mensagem era sempre a mesma: Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Aos romanos, com idioma e costumes bem diferentes dos judeus, ele disse: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, e o versículo 14 ao 16, na versão Almeida, Revista e Atualizada. Já aos coríntios, povo de outra cultura bem diferente, Paulo declarou: porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Barreiras nas missões transculturais. Existem barreiras complexas para a evangelização do mundo que a igreja precisa conhecer e estar preparada para realizar sua tarefa missional. Primeiro, barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Segundo, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Terceiro, barreiras econômicas, diferenças de moedas e comércio. Quarto, barreiras linguísticas, as línguas do coração. E quinto, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Terceiro ponto, visão global do Evangelho no mundo. A visão global da Grande Comissão, aplicada às missões transculturais, pode ser resumida da seguinte forma. Em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, a ênfase é o propósito de missões, tendo como propósito o fazer discípulos em todas as nações e guardar o que Jesus ordenou. Segundo, em Marcos 16, 15 a 20, a ênfase recai na maneira de fazer missões, e o seu objetivo é pregar, anunciar o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. Terceiro, em Lucas 24, 46 a 49, a ênfase é na mensagem missionária, tendo como objetivo a pregação e o testemunho, visando ao arrependimento para a remissão dos pecados. Quarto, em João capítulo 20, do 21 ao 22, estão enfatizados a motivação e o exemplo de missões mediante a capacitação do Espírito Santo. E 5, em Atos capítulo 1, versículo 8, a autoridade de Jesus tem por objetivo o sermos testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, anunciando o testemunho de Jesus. Conclusão. O pastor Oséias Macedo de Paula, na sua obra Manual de Missões da CPAD, diz: a Grande Comissão é uma prioridade na vida de cada discípulo de Jesus. O alvo é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho, dando as informações necessárias para que cada pecador tenha, de forma clara, condições de optar, positivo ou negativamente, pela sua própria salvação. Sejamos discípulos de Jesus e não apenas adeptos ou simpatizantes ao cristianismo. Estamos conscientes de que esta será sempre uma obra inacabada, pois sempre haverá o que fazer. E Ronaldo Lindório, na obra Restaurando o Ardor Missionário, da CPAD, complementa:
A grande comissão não foi dada a uns poucos escolhidos, mas a todo cristão comprometido com o reino de Deus. E essa ordem de Jesus não é antiga ou ultrapassada. Apesar de grandes avanços em todas as áreas da existência humana, o coração de milhões de pessoas continua buscando sentido para a vida. O que você tem feito para que a água da vida chegue aos que morrem de sede espalhados pelo mundo? Continue conosco, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e ser edificado. Também estaremos com a série de vídeos acerca da história dos hinos da harpa cristã. Como aconteceu a inspiração dos hinos que tocam os corações há mais de 100 anos. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.